um prazer falar sobre a história do Luizinho. Para mim é Luizinho, né? Sempre vai ser Luizinho. Que é um vencedor, é uma coisa que para nós sempre vai ser um orgulho e um exemplo, né, de como se consegue vencer. Ele ainda entrou, o senhor pai dele, já falecido também hoje, trouxe ele. Naquele tempo que os pais traziam o filho no local, acho que para ver como é que era, como é que deixava de ser, isso aí eu não sei bem dizer. Cheguei na empresa em 1997, acompanhado do meu pai, para uma entrevista de emprego, onde foi me dada uma oportunidade na Todos os Reis. Eu conheci o Luiz em 2004, e o Luiz bem novinho, 20 e poucos anos, e eu conheci aquele guri, um guri que logo de cara, assim, tu via que era uma pessoa bacana, que uma pessoa inteligente, um guri esforçado. Agarrei essa oportunidade, comecei então as minhas atividades com grandes pessoas, que é o Gilberto, o Odilon e o Rodrigo. Então, logo que eu conheci o Luiz, ele me disse, tem uma empresa de todos, ou ele não tinha nem muita segurança para falar se ele tinha uma empresa, se ele trabalhava numa empresa, porque foi bem na transição ali, de quando ele estava pegando a empresa e trabalhando, saindo daquele perfil de funcionário para proprietário, dono da empresa, e não sabia exatamente qual era a colocação dele. Nesse começo ele era um rapazinho cabeludo, onde tinha mania sempre de estar ajeitando o cabelo, tinha um cabelo comprido, cabelo amarrado. Resolvi ir até a empresa dele, então com a desculpa de levar um lanche, eu liguei e perguntei, e aí, tá na empresa? Tô, beleza? Então vou passar aí para te levar um lanche. Só que quando eu disse isso, já estava na porta da empresa, ele não teve chance nem de correr ou nem de me dizer que não. Então quando eu entrei, aí me deparei com aquele cara, ele estava de tênis, de bermuda, sem camisa, todo suado. Na época ele usava cabelo comprido, estava com cabelo desse tamanho, todo espigado. Tomou um choque, levou um choque quando me viu. O que tu está fazendo aqui e tal, não sei o quê. A gente notava a responsabilidade dele, sempre foi um cara muito responsável, preocupado com a família. Mas naquele momento ali que eu consegui enxergar o Luiz de outra forma, que eu vi que ele realmente queria. Que eu vi que ele tinha realmente muita determinação, muita força de vontade e que ele era capaz de fazer coisas que a maioria das pessoas não eram. Ele cresceu pela boa vontade dele. E era daqueles atenciosos e humildes. A pessoa, quando é humilde mesmo, não adianta. E hoje ele está empresário. Então aquilo ali sempre chamava atenção, entendeu? Porque hoje é raro, as pessoas às vezes estão trabalhando numa empresa, eles não têm uma dedicação, eles não têm uma ambição, entendeu? Mas ele iniciou varrendo, não é esses que entram agora que nem varrer querem. E fui passando por setores da empresa, comecei alcançando ferramenta, organizando setores ali, varrendo a empresa, passei a aprender, daí cada setor da empresa, aprender a colocação, aprender a montagem, aprender a serralheria. Ele trabalhava com poucas pessoas, então na verdade o Luiz, ele, com o conhecimento que ele tinha, ou melhor, com a pouca experiência, mas com toda a vontade que ele tinha, ele trabalhava na venda, ele não tinha ninguém assessorando ele, não tinha uma secretária, uma telefonista, nada. Ele tinha mais outros funcionários, tinha algumas pessoas que trabalhavam ali com ele, mas ele era o responsável por tudo isso. Quando eu comecei aqui na Todos os Reis, né, então era assim era bem uma coisa completamente diferente do que agora, né? Era ele que muitas vezes aconteceu de a gente já no início de relacionamento, namorando, às vezes combinava de sair alguma coisa, marcava 7, 8 da noite, ele chegava às 11 da noite, e sujo ainda do trabalho, porque não tinha dado conta, mas ele tinha uma força de vontade maior do que a maioria dos guris da idade dele, porque ele era novo ainda. Inúmeras vezes ele me ligava, não vou poder, será que tu consegue me trazer um lanche, alguma coisa? Foi punk o negócio, acho que foi, e por alguns períodos praticamente trabalhamos aí 24 horas do dia. Às vezes à noite ele não conseguia nem passar lá em casa, a gente não se via, mas no dia seguinte, antes de eu ir trabalhar, eu passava na casa dele, eu pegava roupa e levava para ele um café e roupa, ele tomava banho e seguia para o dia de trabalho. Ele passava a madrugada inteira produzindo, fazendo lona na máquina de solda, para no dia seguinte estar pronto para montar e para sair para colocar.
Não sei se por causa do tempo já de atividade, alguma coisa, e não era talvez o que os filhos queriam, né? Então, estavam optando em vender a empresa e fazer negócio. Então, imediatamente o Beto se preocupou em colocar o Luizinho, devido a essa confiança e amizade. E eles continuaram com o telefone, com os telefones comerciais na empresa do Newton. E ali eles começaram a terceirizar o trabalho para Todos Companhia. Deu um período ali, eles me contrataram de volta para mim fiscalizar o trabalho que estava sendo feito pela Todos Companhia. Aí um belo dia, chegando lá na minha empresa onde eu trabalho, foi o Luizinho e o Maurício, um colega dele de trabalho. Foram lá para me perguntar como eles fariam para fundir uma sociedade, para fazer uma sociedade. Eu conheci o Luiz trabalhando algumas vezes a Todos Reis pediu para mim produzir algumas coisas para eles, que eles já estavam sem a estrutura para a produção. Não, o Luciano eu conheci porque o Luciano ele é primo do Gilberto, então eu conheci como eles são primos e o Todos Companhia, o Luciano já trabalhou na Todos Reis. Como é que foi a fase no início? Eu acho que foi bastante trabalho, começou eu, um vendedor e mais o Maurício. Foi uma fase difícil, uma fase de muita superação na realidade, onde teve uma pessoa, o Newton Guilamelau, que me deu um conselho, me ajudou, me aconselhou nesse início. Ele sabe do que eu estou falando, foi uma pessoa importante e, cara, foi superação, um dia após outro. E como estava difícil para mim produzir e administrar sozinho, também para ele se tornou um pouco difícil administrar e produzir. Foi aí que nós entramos num acordo e eu encerrei a empresa lá e vim para cá juntando as duas. Foi feita uma proposta de trabalho para o Luciano, ele aceitou e ele veio ser então o chefe de produção da Todos Reis. Então comecei a ajudar ele com o que eu podia. E ele sempre foi muito aberto, muito humilde para receber qualquer ajuda que viesse externa. Nunca achei que seria fácil, mas na minha ideia eu achava que era mais fácil do que eu administrar e produzir. Eu sempre trabalhei em grandes empresas e sempre recebi muitas boas oportunidades nessas empresas. Então eu usava o meu trabalho para ajudar com que na Todos Reis aquilo que eu via acontecer nas grandes empresas eu tentava de certa forma agregar dentro da Todos Reis. Então no início, quando o Luiz começou, ele não tinha computador, aliás ele não sabia nem como que usava, nem se realmente aquilo seria útil na empresa dele. Mas eu já trabalhava de outra forma, então eu queria trazer isso. Para essa parte ele até demonstrou uma certa resistência. Então o que eu fiz? Eu tinha um computador velho em casa, mas que era o meu único computador, mas que seria muito mais útil dentro da empresa dele. Peguei o computador e dei para ele, levei para a empresa. E aí passei acho que assim um fim de semana inteiro praticamente, peguei todos os pedidos que ele tinha, coisa de 2 anos praticamente, e comecei a digitar. Todos os pedidos. Cliente, pedido, pagamento, modelo. Comecei dentro de uma planilha de Excel montar a história da empresa ali. Durante esse período ele não entendia muito bem o que eu estava falando, mas eu acho que para me agradar, ele deixava eu fazer. Ah, beleza, ele passava a janela, legal, que bacana. E ele tocando ficha na produção. Quando eu acabei todo aquele trabalho, eu chamei e mostrei para ele. Eu disse, olha, Luiz, como é que tem agora aqui? Assim, tua companhia assim, aqui os clientes já pagaram, não pagaram, não sei. E aí ele achou bacana. Aí ele começou a mexer no computador, a entender como ligava, como funcionava. E o Luiz é um pouco autodidata, porque ele nunca fez curso de nada. O curso dele foi quando a gente sentou uma manhã praticamente, eu expliquei para ele, ó, isso é Word, isso é Excel, aqui liga, aqui fecha, aqui faz. E assim tu toca o baile. E assim ele seguiu. Aí depois a gente foi evoluindo. A gente não tinha internet da empresa, daí eu consegui convencer a internet de escada. Depois disso, o site, o nosso primeiro site da Todos Reis. Até porque a gente trabalhava com um custo muito baixo, ele sempre foi muito pé no chão. Então ele nunca se excedeu em questão de gastos.
Então, poxa, minha única alternativa de colocar a Todos Reis na mídia, na internet, era se eu fizesse um site, que como eu não sabia fazer, eu fui descobrir e consegui fazer. O nosso primeiro site fui eu que fiz. A Letícia, pessoa mais querida que ela, eu não conheço, né? Ela é super tranquila, calma. A forma dela explicar tudo o que eu sei hoje, tanto dentro da Todos Reis, quanto fora da Todos Reis, eu devo a ela. Ela é uma pessoa super carismática. A Letícia que eu tenho para falar, que como ela é uma patroa, ela é uma amiga também, né? É muito legal também com todo mundo aí. Ajuda também todo mundo. A vinda da Letícia para a empresa foi um grande ganho, na verdade. Um grande ganho na questão dos recursos humanos, do RH da empresa. Com a chegada da Letícia, a coisa começou a ir para frente. Aí começaram realmente as mudanças da gente enxergar. Ela trouxe a parte de informática, organizar o escritório, me aconselhar a que eu deveria ter uma secretária, enfim. Mas tudo isso eu acho que o mais importante foi a Letícia entender a filosofia de trabalho. O que eu estava buscando. Uma decisão em família, entendeu? Decidiu junto com a esposa dele, veio aqui, ela ficou entusiasmada e é uma das pessoas mais importantes da gente estar aqui hoje, né? Nessa empresa estar aqui hoje, justamente pela vontade também, da euforia da Letícia de ter uma visão, né? Mas ainda acredito que na visão da minha equipe inteira foi a melhor situação de trabalho aqui dentro veio por causa dela. Já viu a parte social da empresa já começar a melhorar, já viu aquela coisa, pô, Páscoa, a pessoa já recebeu uma caixinha de bombom. Eu acho que não é fácil para uma pessoa entender que tem que se trabalhar 18 horas por dia ou até mesmo 24 horas por dia e a pessoa está lá em casa esperando, né? E, enfim, eu acho que isso foi a parte importante, a base de tudo, entendeu? Eu poder ter essa liberdade de trabalho, poder fazer as coisas do meu jeito e ela tá lá apoiando e me incentivando, né? Com a minha chegada, a gente já sabia assim que a Todos Reis seria o nosso futuro, no sentido de a nossa conquista profissional, tudo aquilo que da onde a gente iria colher os frutos seria da Todos Reis. Então, a partir daí, a gente mudou a nossa ideia de trabalho. O que a gente vai fazer com essa empresa? Nós vamos seguir na mesma linha das empresas de todos, a gente vai continuar ali com a nossa empresa pequena, com poucos funcionários, ou a gente vai aumentar a estrutura, vamos partir para novos negócios, vamos procurar outras áreas. Então a gente decidiu pelo melhor, que é o que a gente deu início lá em 2010 e que a gente está fazendo até hoje, que foi o nosso projeto de crescimento. Desde o dia, agora em setembro, dia 29 de setembro, vai fazer 7 anos que nós estamos aqui efetivo. Aí eu tinha vindo com o Luciano para cá. Se alavancar foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu com tempo de pensar, o Luciano tocando a produção e a Letícia dando o suporte administrativo. De uma empresa com mais de 20 funcionários, altas e baixas de produção, uma empresa que a gente sempre cuidou para que a empresa se mantivesse saudável financeiramente. Então todo esse trabalho a gente começou a desenvolver de lá para cá, dentro da nossa estrutura, que ainda era uma estrutura pequena de pouco mais de 300 metros quadrados. Aí um dia ele chegou na empresa, cabelo cortado, né? Aí eu vi, pô, começou a mudar alguma coisa, né? Sim, começou a mudar, alguma mudança, ele teve algum pensamento que ele achou que deveria de mudar. Surgiu a oportunidade de a gente mudar para um outro endereço próximo da Felizardo de Farias, que é esse que nós estamos, na Dias da Cruz, com um prédio maior que a gente previa. Não começou a mudar, começou a melhorar, né? Aí o pessoal, a gente já notou que o pessoal já começaram a uniformizar o pessoal já começou a usar um fardamento, né?
começou a melhorar um pouco as condições, né? Setorizamos a empresa, procuramos investir mais na questão da formação dos colaboradores. A empresa tem, né, mercado, tem clientes, né, tem a situação financeira estável, né? Então ali, acho que esse foi a hora de investir, né? E é o que ele está fazendo agora, né? Onde eu decidi investir na Todos Reis? Cara, eu resolvi investir e acreditar. Acreditar eu sempre acreditei, mas investir forte na Todos Reis e transformar a Todos Reis numa das maiores ou a maior empresa do Rio Grande do Sul, e não porque do Brasil, foi só me remeter ao meu passado. Eu acho que tudo que eu tenho hoje, tudo que onde eu cheguei hoje, não nem tudo que eu tenho, mas onde eu cheguei foi a escola Todos Reis. Como profissional e como pessoal, as pessoas que eu agreguei na minha vida pessoal e profissional, eu acho que eu devo esse carinho especial a Todos Reis. Só que precisava, né, inovar, né? E agora está chegando essa hora de inovar com produtos novos, né, dar um atendimento, né, mais personalizado para os clientes. Acima de tudo, hoje a Todos Reis está nesse patamar, mas existe uma responsabilidade sobre essas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho assim, parabéns para todos, mas existe uma responsabilidade grande e que a gente se cobra todos os dias, né? Então, de uma certa maneira, é difícil tu pensar que tu é responsável hoje em dia na vida de mais de 30 pessoas diretamente, que se transformam em 60 ou 90 pessoas. Então isso enfim, eu acho que é isso que faz eu trabalhar cada dia mais, cada dia melhor. Então nesse período aí a gente já começou a perceber, né, que a cabeça, né, do Luiz, né, mudou. De uma certa maneira eu devia isso a Todos Reis, transformar a Todos Reis numa grande empresa, que ela é uma grande empresa. E também ter grandes pessoas e também pessoas que longo desses anos estiveram comigo e mereciam isso também. Ter a certeza que estão trabalhando numa grande empresa e ter essa segurança. Então isso que me fez investir na Todos Reis e transformar hoje uma das maiores empresas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, não sei se do Brasil. Acho que estive em 2010 em São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo essa pesquisa, e eu não encontrei nada comparado à nossa estrutura de hoje. E eu acho que é isso que está acontecendo agora. A empresa tem uma meta, foi traçada as metas, tem aonde chegar, sabe aonde chegar. Cada setor tem o seu lugar, né? Tipo, serralheria é o setor de serralheria, gabinete de pintura, mesa de costura, mesa de corte, espaço para montagem. Eu acho que nesse período anterior não tinha isso, entendeu? E hoje, graças a Deus, a gente pode contar com toda essa estrutura. Mas para o futuro, eu acho que a gente também pode, né, já pensar em investir na parte geográfica, né, que é sair só de Porto Alegre, já passar para colocar representantes em outras cidades também, né? A gente tem qualidade. Hoje, dentro da empresa, a gente tem um relacionamento com todos os funcionários, com todos os colaboradores, que na verdade são amigos. Eu aqui dentro, eu trabalho nós somos uma família aqui dentro. Eu trabalho com meu marido, meu padrasto trabalha comigo, a minha irmã trabalha comigo, a minha cunhada. Eu tenho padrinhos de casamento trabalhando, eu tenho amigos realmente, que a gente trabalha de segunda a sexta, e sexta de noite vamos fazer o quê? Liga para metade dos funcionários, que são meus amigos pessoais, e a gente vem para casa para a gente fazer alguma coisa. Então, isso tudo, isso nos facilitou muito o crescimento, porque tu está crescendo junto com amigos, com irmãos, que estão batalhando por ti, assim como batalham por si. Então, é muito bacana essa parte de crescimento. Família Todos. Todos Reis.
eu particularmente nunca quis isso aqui para minha vida inteira. Eu sempre pensava que daqui seria um salto para algum outro lugar ou para alguma outra atividade. Todo mundo tenta ajudar um ao outro, né? Eu ajudei ele quando ele veio para cá, né? Visão desconstruída a partir de agora ou a partir de um certo momento. Que hoje sim, eu quero isso para minha vida, porque eu acredito que já há algum tempo eu acredito que isso aqui pode ser o meu futuro, pela estrutura e pela parceria que eu tenho com o Luiz. Olha, a mensagem que eu tenho para deixar para eles é assim, que estão no caminho certo, né? Que é só continuar com isso que estão tentando melhorar, né? Não desistir, não achar que é difícil. Eu tenho só a agradecer, né, que eu estou adquirindo e o meu modo de pensar hoje, eu tenho a agradecer ao Luiz e à Letícia. Eu estou aqui para ajudar já com um pouco da minha experiência que eu tenho, né? Estou à disposição, como eu sempre fiz, né? E vou procurar fazer sempre, né? Sempre ajudar, né? E eu sei que isso aqui é assim, que nem eu digo, agora daqui para frente é pensar, né, melhorar, né, crescer mais ainda. E a mensagem que eu quero deixar para ele é que esse legado dele, que sirva para muita gente que convive com ele, que vai conhecer essa história dele, saber que ele teve um começo que não foi facilitado por ninguém, entendeu? Não, às vezes as pessoas dizem, tu chega numa empresa, tu diz, essa empresa era do teu pai, essa empresa era do teu tio, ou alguma coisa. Não, essa empresa é dele porque ele conquistou. Eu quero mandar um abraço pro Luiz, pra Letícia, né? Deixar felicidade para eles, é isso aí. Continuar junto ainda, né, na empresa. Então a mensagem que eu deixo para ele é o seguinte, que ele eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. E que ele continue assim. Um abraço, Luizinho. Uma coisa que eu acho bem é que eles correm muito atrás dos objetivos, eles são bem firmes, eles batalham por tudo que eles construíram. Isso eu acho que para mim vai ser muito importante. Isso te inspira isso? Isso, a vontade de sempre querer mais, sempre batalhar por aquilo que ele sempre sonhou. Isso é uma coisa que me chama muita atenção e com certeza eu vou levar para minha vida. Sim, o Luiz Alberto é uma pessoa que eu vejo muito, assim, além de ser um líder, ele é uma pessoa amiga, uma pessoa que gosta de ajudar. Eu vejo o Luiz como minha inspiração, assim, no futuro pelo como ele começou. O que ele era, como ele vem crescendo, vem ajudando as pessoas a crescer junto com ele, até mesmo na forma de amizade, assim, sabe? Não só como líder, como dono, proprietário da Touro dos Reis, mas também isso como amizade mesmo, sabe? Eu vejo as pessoas que estão com ele sempre leva junto num crescimento. A Letícia é igual. A Letícia é um outro ponto que sempre deu força para ele também. E como eu vejo, eu também tenho ele é um espelho, assim, o que ela sonha, o que ela sempre quer, ela sempre busca uma... Como é que eu posso falar mais? Ela sempre corre atrás dos objetivos dela e sempre quando ela corre atrás, ela dá o melhor dela. Isso eu acho também que é uma coisa bem legal. Hoje eu já vejo mais futuro para mim, aqui mesmo na firma. Já penso diferente, ele sempre dando conselho, a gurizada, todo mundo que entra novo aqui, ele tenta ajudar, né? Dá conselho, ajuda a programar a vida. Muito bom, me dou muito bem com ele, gosto dele, gosto mesmo do Luiz. Procuro sempre, apesar que às vezes sempre tem aquela coisinha, né? Mas eu sempre amo o Luiz, eu amo o Luiz. Não é com todos aí que são assim. E outra, quando eu vou lá no escritório, principalmente eu chamo ele de seu Luiz. Para mim é importante ver eles progredindo, porque são dois amigos, entendeu? Ele, um grande irmão meu irmão mais novo, porque eu tive a oportunidade de me meter bastante na vida dele. Eu chego lá primeiro, eu fazia o café lá, quando nós estávamos lá naquela outra, fazia o café, chegava, bom dia, seu Luiz, aquela coisa toda. Mas hoje ninguém, só porque entrou ontem, já vai, ô Luiz para cá, Luiz. Eu não sou desse tipo, não sei, tudo é da criação da gente.
Cara, a Noeli, eu acho que a Noeli é até um exemplo de vida, né? Tu vê uma pessoa com 80 e poucos anos, ela tá comigo desde 2006, sendo minha funcionária. Eu não me lembro um dia que essa pessoa tenha faltado. Eu não me lembro um dia que essa pessoa tenha chegado atrasado. Então a Noeli é um exemplo de vida, um exemplo de funcionária, um exemplo de pessoa. Noeli, o que eu tenho para falar dela é sobre isso, é um exemplo de pessoa. Tanto para a Letícia quanto para o Luiz, eu só tenho a agradecer aos dois tanto pela oportunidade, pelos ensinamentos que eles me deram e ainda tem muito que aprender ainda, tanto lá fora, como irmã, como cunhado, quanto aqui dentro da empresa Todos Seis. Só tenho a agradecer aos dois. Ele é o melhor. Ele sempre correu atrás dos objetivos dele. Ele sempre sonhou em crescer assim. Eu como irmã dele, eu tenho muito orgulho dele, porque ele é uma pessoa que nunca desanimou. Sempre lutou por aquilo que ele quis e sempre conseguiu chegar onde ele quis. Então, ele é o meu exemplo, como todos aqui acham, eu tenho certeza que todos aqui acham a mesma coisa, que ele é o nosso exemplo, assim. Eu tenho muito orgulho. Quer dizer que eu amo muito eles. Enfim, eu acho que a parte de agradecimento, ela de repente vai ser maior do que a história, porque eu acho que hoje em dia o que falta nas pessoas é gratidão. Assim, eu acho que a gratidão é uma coisa bacana. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer a Deus por ter me dado bastante saúde, por ter me dado paz, por ter me dado em alguns momentos tranquilidade, para conseguir tocar essa empresa. Gostaria também de agradecer a minha mãe e meu pai, Anselmo e Nair, que hoje já não se encontra com nós, mas essa história só está sendo contada porque eles me deram a vida. Então acho que queria até que eles estivessem para ver tudo isso. Talvez as pessoas vão entender, algumas pessoas vão entender o porquê disso, mas agradeço muito a eles, eles foram importantes, porque eles me deram a vida, independente de qualquer coisa. Agradeço a eles demais. Agradeço também aos meus irmãos, Patrícia, que sempre foi uma pessoa que, com as suas palavras, sempre me deu muito apoio, sempre me jogou para cima. Enfim, agradecer ao meu irmão Roberto também por ser um exemplo de pessoas que começou muito cedo também a trabalhar e que talvez ele nem saiba disso, mas serviu de inspiração para mim botar a cara no mundo e ser um cara trabalhador e saber que é com trabalho que a gente adquire as coisas, enfim. Agradeço a Lizzy também, porque entrou um pouquinho, é a menor, mas é a que faz eu ter mais responsabilidade na minha vida. A família Todos Reis, eu queria agradecer a família Dias, que é Gilberto, Rodrigo e Dilon, por ter dado toda essa oportunidade para mim e transformar essa empresa no que se transformou. Foi eles que me deram a oportunidade, então agradeço muito a eles. Em especial o Gilberto, que foi um grande líder, um cara que me ensinou de uma certa forma, do jeito dele, transmitiu tudo que conhecimento para mim. Eu agradeço a ele. Gostaria de agradecer também em especial o Newton, uma pessoa que sempre me deu muitos conselhos e grandes conselhos. Eu queria agradecer a ele. Eu acho que foi os maiores conselhos e decisões que eu tomei dentro da Todos Reis, foi conversando com essa pessoa, Newton, que foi o começo, e até eu estar nesse prédio hoje, foi ele correndo atrás, foi ele me aconselhando que eu deveria ir para um lugar maior, entendeu? Quero agradecer ele em especial, juntamente com o Luciano, o meu chefe de produção, o cara que me deu a liberdade de eu poder trabalhar, administrar a minha empresa, os meus negócios melhor e sempre junto comigo, me incentivando a transformar essa empresa em algo melhor. Cara,
que a Letícia significa para mim? Letícia significa tudo. A Letícia significa o pilar da minha família, a pessoa que me apoia, a pessoa que está sempre comigo, é a pessoa que sabe o quanto tivemos dificuldade nesses longos anos aí. Eu acho que a Letícia é o pilar dessa família. O Luiz é o cara. Sem querer ser piegas, mas o Luiz é o cara. O Luiz é um amigo, ele é um pai dedicado, ele é um homem exemplar, tem um caráter indiscutível, tem um coração gigante e na minha vida é o pilar. É aquilo que norteia. Hoje eu vivo em função do meu marido, da minha filha e da minha família. E o Luiz é aquele cara que guia isso. Tem inúmeros adjetivos para o Luiz, mas o que eu posso dizer assim, olha, para ser mais sucinta, é que o Luiz é o cara. A todos que já passaram por essa empresa e os que permanecem trabalhando conosco. Aproveitando também para até pedir desculpa, às vezes, pelo meu jeito de ser. O meu jeito de agir com as pessoas, mas é sempre com um fundamento de buscar o melhor de cada uma dessas pessoas. Então, quero agradecer mesmo de coração a todos os colaboradores